bem? Tá dando para ouvir aí? Porque aqui tá... Bom, estamos aqui mais uma vez, reunidos. Como foi falado, é um privilégio para nós, igreja, estarmos aqui reunidos para podermos juntos adorarmos a Deus, cultuarmos ao Senhor, confraternizarmos uns com os outros. É um privilégio muito bom poder fazer isso abertamente, publicamente. Nós vamos, não sei se os irmãos, como a maioria sabe, né? O pastor Sávio, ele ainda se encontra de férias. Falta um pouquinho, 2 semanas, né, Flávio? Faz 2 mais ou menos aí, para ele estar de volta. E a gente vai seguir, nós estamos falando um pouco sobre o livro de Tito, né, a carta do apóstolo Paulo a Tito. E quero pedir aos irmãos para já abrirem a palavra de Deus em Tito, enquanto nós vamos falando um pouquinho. Como nós vimos aí nas últimas semanas, ao longo dos últimos domingos, essa carta é uma carta do apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Tito, que se encontrava ali numa ilha chamada Creta, né, que hoje ela é a ilha maior e a mais populosa ilha da Grécia. E nós estamos aqui no 3º sermão da série. Então, você que está chegando agora, né, a gente vai falar um breve resumo do que vimos até agora. Mas, se quiser ter um panorama maior aí de tudo isso, no canal da igreja a gente tem lá, no 1º sermão, o Flávio falou um pouco sobre isso, um pouco sobre o objetivo geral da carta, um pouco sobre aquela cidade local ali, tudo que estava acontecendo naquela época. Então, caso... para ficar mais por dentro da série, você pode encontrar isso lá no canal da igreja. E um breve resumo é que as igrejas elas estavam se reunindo, existiam algumas igrejas ali em Creta, e Paulo havia visitado essa cidade. E ele deixou Tito lá para concluir uma obra que estava já sendo feita naquela cidade. E agora Paulo ele escreve uma carta para Tito, dando a ele alguns conselhos, falando para ele algumas orientações práticas de como ele deve se comportar ali, de como os cristãos devem caminhar ali, pedindo a ele para instituir lideranças, é o que a gente viu no decorrer da série. No início da carta ele fala um pouco do seu propósito, que é normalmente a organização da igreja naquele local. Havia um pouco de desorganização acontecendo naquela cidade, e ele deixa Tito ali com esse objetivo de organizar as igrejas que estavam ali em Creta, naquela ilha em Creta. Na semana passada, o João Vitor expôs algumas dessas instruções que Paulo havia dado, e ele falou especificamente de algumas delas. Nós vimos ali que foi umas instruções faladas para os presbíteros da igreja, mas nós vimos o quanto ela se aplica a cada cristão também dentro da igreja, enquanto nós não estamos isentos disso. Até porque a ideia de Paulo em ter instituído aquela liderança foi também fazer com que eles sejam modelos para que outras pessoas vivessem uma vida piedosa através do Evangelho. E no final do último sermão, mais específico no verso 9, o João falou sobre a necessidade de se manter firme na mensagem fiel do Evangelho. E isso é uma necessidade que nós vemos trazendo até os dias de hoje. A ideia não é trazer nada novo no Evangelho, a ideia não é comunicar alguma novidade, mas se manter firme no verdadeiro Evangelho, na verdade do Evangelho. E Paulo fala isso porque já haviam pessoas distorcendo a mensagem do Evangelho, e é isso que a gente vai ver agora em Tito, no capítulo 1, a partir aí do verso 10. A gente vai ler o verso 9 também, vamos ver especificamente do verso 10 adiante, mas a gente vai ler o verso 9 para ajudar a gente a caminhar. Antes da leitura, é importante salientar aqui que na nossa sociedade a gente vive, às vezes, um contraste muito grande entre a verdade e o amor. As pessoas, às vezes, tentam desassociar a verdade do amor. Às vezes, quando é necessário você dizer a verdade a alguém, as pessoas, às vezes, ficam ofendidas, às vezes, com aquilo. Mesmo que você tente ajudar de alguma forma, ela, às vezes, se sente ofendida a ponto de achar que isso é uma falta de amor. Você está dizendo aquilo para ela. Eu lembro de uma história que eu estava conversando com um amigo uma vez, e ele me contando como a vida dele estava maravilhosa. E já viu aquela pessoa que você olha e fala bem assim, cara, não é possível, todo mundo está enxergando que a vida que está vivendo vai dar ruim, dar certa,
Mas ele estava olhando, falando, cara, estou na melhor fase da minha vida, está tudo dando certo, tudo tão perfeito. Eu falei para ele, rapaz, a visão sua está meio estranha aí, porque é certo que se você continuar andando desse jeito aí, vai dar ruim. Ele falou, mas que isso, cara? Tu é meu amigo, você tem que me apoiar e tal. Eu falei, não, por ser seu amigo mesmo que eu estou te falando isso. É visível que esse caminho que você está seguindo não vai dar bom. E às vezes isso é caracterizado, às vezes, como algo ruim, porque, poxa, eu estou tão feliz e você me coloca para baixo agora dizendo que o caminho que eu estou vivendo, para mim está tudo dando tão certo, você está dizendo que isso vai levar para algum lugar. Mas a verdade é que o amor ele não pode ser desassociado da verdade. O reformador Martinho Lutero ele dizia: a paz se possível, a verdade a qualquer custo. Não é que a gente tem que ser também aquela pessoa, sincericida, ignorante, que está sempre jogando algumas coisas no outro, ferindo as pessoas o tempo inteiro com palavras fortes e que às vezes são até verdade, mas inapropriadas a ser dita naquele momento. E às vezes a gente tem pessoas assim que falam bastante em relação a isso. E às vezes a gente se sente, vai falar com a pessoa e fala, cara, mas tudo que você fala é ríspido, tem um jeito grosso. Fala, não, é que eu sou sincero. E se respalda às vezes nisso. Eu sou sincero, eu falo a verdade. Não é esse tipo de verdade que a gente está dizendo, até porque o escritor de Eclesiastes, ele diz que o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Por mais que a verdade ela seja algo que deve ser falada, ela tem momento e maneira certa a ser falada. Mas a questão é que verdade e amor são coisas que ela andam de mãos dadas. A gente pode olhar para a palavra de Deus e ver isso o tempo todo. Em Efésios, Paulo pediu aos Efésios que seguissem a verdade em amor. Também fala aos Tessalonicenses, quanto aos Tessalonicenses, o apóstolo denunciou os que rejeitavam o amor da verdade. Pedro afirmou que a obediência à verdade purifica a alma e leva ao amor não fingido. Gosto bastante desse versículo, porque ele fala que a obediência à verdade leva esse amor não fingido, ou seja, é possível que nós vivamos um amor falso, fingido. Quando a gente desassocia o amor da verdade, ele não passa às vezes de um fingimento, um falso amor. O apóstolo do amor, que é conhecido, João, chamado apóstolo do amor, pelo tanto carinho que ele falava nas suas palavras, por quanto ele era amoroso. Eu lembro, tem um versículo em 1 João 3,10, que ele diz que todo aquele que não pratica a justiça são filhos do diabo. Você pensa assim, um cara que é conhecido como apóstolo do amor, falando dessa maneira, Isso é o amoroso, imagina o mais carrancudo. O famoso texto que a gente usa também, de 1 Coríntios 13, ele diz a mesma coisa: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Percebe que o apóstolo Paulo ele não está falando de um amor que ele é inclusivo e sem nenhuma tolerância, onde você pode... É um amor que pode fazer o que bem entender, o que bem quiser, que não existe... tanto que você ama e já está bom, está satisfeito. Não existe nenhum requisito, você não precisa andar de uma forma certa. Amar é suficiente. Algo muito comum na nossa sociedade, onde nós resumimos que demonstrar amor ao próximo já está tudo bem, independente da forma que a pessoa caminhe. O importante é amar. A gente vai ler agora na leitura de Tito. Esse texto ele é conhecido como os falsos profetas, e o apóstolo Paulo ele começa a alertar a igreja sobre isso. E às vezes a verdade ela é um pouco chocante, um pouco dolorosa, mas nisso consiste o amor. Em você, de fato, trazer as pessoas para o caminho correto. Você ver alguém andando para o precipício e não avisar, simplesmente olhar sorrindo ou caminhar do lado, não demonstra nem um pouco do amor. O amor, ele realmente é demonstrado quando precisa ser chamado a atenção, com o objetivo de fazer com que aquela pessoa ela viva a melhor forma possível de ser vivida. Vamos ler Tito a partir do verso 10 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores,
especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi lida. Que o Senhor, através dela, venha falar em nossos corações, nos alertando, nos chamando a viver uma vida segundo a sua vontade. Que o seu Espírito Santo fale em nós e encontre em nosso coração, como já foi dito aqui, terra fértil. Que nos tornemos praticantes de tudo aquilo que venhamos ouvir agora nesse momento. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com a leitura desse texto aqui, a primeira pergunta que eu fiz foi tipo assim: será que Tito ainda está vivo? Porque é uma carta que ela é tão atual, ele falando sobre os perigos do que falsas doutrinas estão causando dentro da igreja. Me parece que usar o uso do evangelho e moldá-lo à sua própria maneira é algo tão recente, mas a gente vê aqui que desde o início da igreja já era algo que ameaçava a igreja. E Paulo, quando começa a falar sobre esse assunto, ele já inicia aqui no verso 10 dizendo: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Há muitos insubordinados, ele fala. Muitas pessoas que não se sujeitam a nenhuma regra e nem a ninguém. Pessoas que não querem prestar conta a ninguém, não querem se submeter a ninguém. Há muitas dessas pessoas naquele momento, e eles falavam que eles não passam de faladores e enganadores. E ele coloca um grupo específico aqui no meio desse grupo, que é o grupo da circuncisão. Quem era este grupo? No Antigo Testamento, a circuncisão era um ato simbólico. O menino ele era para ser no 8º dia, ser circuncidado, era uma forma física ali, um simbolismo físico característico do povo de Deus. Entretanto, a partir do Novo Testamento, essa identificação ela é substituída por conta da nova aliança. Na antiga aliança, isso era um símbolo físico, e agora, após a obra de Cristo na cruz, todo aquele que nele crê, ele é convertido e ele recebe o Espírito Santo de Deus. E agora, essa é a marca de todo cristão. Uma pessoa, quando ela entende que Jesus Cristo é o Senhor, ela recebe o Espírito Santo, a Bíblia fala que ela é selado com este selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aborda isso em Romanos 2, a partir do verso 25, ele começa a falar sobre isso. A gente vai ler só os 2 versos, 28 e 29, diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Ele fala aqui que, na verdade, quem é o povo de Deus agora é o povo que tem o seu Espírito e que foi marcado no seu próprio coração. Não é mais No Antigo Testamento era muito comum você, pela parte física, você já identificar quem era o povo de Deus. Era necessário naquele momento que isso acontecesse. Então, o modo de vestir, a aparência que eles usavam, era característico para isso. Mas agora o Evangelho estava se expandindo, saindo daquele país que antigamente era uma coisa mais geográfica, era somente Israel que era escolhido ali para ser o povo de Deus, e o objetivo era que eles alcançassem as outras nações. E agora que as outras nações estão sendo alcançadas, fisicamente não consegue mais parecer igual, e a marca que o Espírito Santo agora tem para identificar o povo de Deus, a marca para identificar o povo de Deus agora se torna o Espírito Santo selado no coração dos crentes. Então a verdadeira circuncisão agora ela é operada no coração pelo Espírito Santo. Este grupo da circuncisão é o grupo que Paulo menciona. Pessoas que ensinavam que os cristãos gentios eram todo aquele povo que não era judeu, que não era ali de Israel, eles chamavam de gentios,
E os cristãos gentios, ou seja, que se converteram, mas que não eram judeus, esse grupo, eles falavam que, além de crer na mensagem do Evangelho, além de crer no que Cristo tinha feito, na sua obra redentora na cruz do Calvário, eles tinham também que se submeter aos rituais judaicos. Ou seja, eles tinham também que ser circuncidados, eles tinham que fazer todas aquelas cerimônias judaicas, para que eles pudessem, então, receber a salvação. Não era suficiente eles apenas crer que Jesus morreu na cruz do Calvário e que Ele pagou todos os nossos pecados. Além disso, eles teriam que praticar todos aqueles rituais judaicos para então receber a salvação. Primeira coisa importante aqui é que esse grupo de pessoas, eles não eram pessoas pagãs, não eram pessoas de outras religiões. É importante também ver que não eram pessoas nem judeus que rejeitaram a Jesus, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, alguns não receberam, não viram que Ele era o Messias. Esse foi o motivo de terem crucificado Jesus, por não reconhecer que Ele era o Messias. Mas aqui era um grupo de pessoas que entenderam o sacrifício de Jesus, entenderam que Ele era o Filho de Deus, mas ainda assim achava que isso não era suficiente. Compreender o Evangelho não era suficiente. Eles teriam que se submeter a uma série de rituais que eles mesmos criaram. São pessoas que, na verdade, estavam entre os cristãos. O perigo estava entre os próprios cristãos. E a gente vê isso nos dias de hoje. Pessoas que falam que você, para receber a salvação, não é suficiente você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Você também tem que seguir uma série de regras. Você também tem que seguir uma série, fazer uma campanha, uma corrente, e vestir um tal tipo de roupa, e frequentar só tipos de lugares específicos, e vão criando uma série de coisas para que isso seja, para que você receba a salvação, você tem que seguir esse monte de regra que também é imposta pela própria religião. Não é tão distante desse povo aqui. Não sei se os irmãos já observaram, mas aqui no Brasil, nos últimos anos, tem tido uma crescente aí bem abrangente aí de um judaísmo no meio do meio evangélico, né? A internet, ela nos ajudou a muita coisa, né? A expandir o evangelho, a ter mais acesso a muitos conteúdos, mas também a gente vê cada coisa também que às vezes espanta a gente um pouquinho, né? E a gente vê o quanto que tem crescido esse tipo de cristãos judeus, praticamente isso, se pode nomear de alguma forma. A gente vê em cultos, às vezes, estrela de Davi pendurada, um monte de lugar, Arca da Aliança. Esse dia eu vi um vídeo que o pessoal começou um culto assim, aí tinha um monte de gente entrando, dois na frente, dois atrás, entrando no meio da igreja com a Arca da Aliança. Eu pensei que era um teatro, né? Aí eu fiquei curioso, fui lá no canal da igreja e fui pulando para os outros vídeos. Não, todo culto entra a Arca da Aliança na frente na hora de começar o culto. A gente vê pastores utilizando o quipá, aquele negocinho que o judeu usa, né? Aquela estola, algumas roupas sacerdotais. E isso tem sido tão comum de você ver nos dias de hoje. Eu sei que isso não é só no Brasil que acontece, mas eu creio que se tivesse uma competição a gente ganhava. Porque a gente tem até o Templo de Salomão, nem Israel tem, mas a gente tem. Então a gente vê que realmente tem tido uma crescente muito grande disso. Querendo ou não, isso só diz uma coisa: não é suficiente só crer no Evangelho. A gente precisa acrescentar mais coisas. Não é diferente desse povo aqui que Paulo está exortando. Essas coisas são coisas que faziam parte da antiga aliança e que tiveram o seu propósito lá. Não estou falando que são coisas que são mais em si mesmo. Elas tiveram o seu propósito. Elas eram tipológicas, elas eram provisórias. O apóstolo Paulo chama elas de coisas que eram sombra das coisas que haveria de vir. A questão é que agora, essa sombra, o corpo que projeta essa sombra, ele já veio e viveu entre nós. E se nós já temos o corpo que projeta esta sombra, o porquê viver na base dessas sombras? Não há mais necessidade de obtermos esses utensílios, de vivermos à sombra, se nós já temos o corpo presente de Cristo no meio de nós. E é impressionante como as pessoas elas recebem essas coisas sem fazerem crítica alguma. Vai vivendo e está tudo bem. E se o apóstolo Paulo estivesse aqui,
ele teria reagido como reagiu em Gálatas 5. Ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Voltar para esses elementos, às vezes você pensa, mas não tem nada a ver, é uma coisa tão boba, está usando aquilo ali mesmo, só para lembrar, alguma coisa assim. Mas Paulo ele fala, cara, Cristo te criou para a liberdade. Voltar para essas coisas é submeter de novo a uma escravidão. Cristo já te libertou. E este é o tipo de pessoa que Paulo está falando aqui no verso 10. Insubordinados, rebeldes, não se submetem a nenhuma autoridade, nem a ninguém. São faladores. Na versão Almeida atualizada, usa pauradores frívolos, pessoas que até impressionavam no jeito de falar, falam bem, têm uma boa retórica, falam bonito, mas as suas palavras não passam de palavras vazias, sem conteúdo, sem nenhuma substância sólida. E o terceiro ponto, que para mim é o mais triste também, é que ele fala que eles também eram enganadores. Ou seja, além de fazer todas essas coisas, eles levavam a muitos a fazerem o mesmo. Convenciam outras as pessoas de que eles estavam certos. E o que Paulo disse que deveria fazer esse grupo? A gente vive num contexto que a gente não pode mais falar de ninguém, nem tocar em ninguém, porque isso pode ser algo pessoal, ou isso pode causar alguma discórdia no meio da igreja. Mas o que Paulo fez em relação a esse grupo? O que ele falou? Deixa eles lá, deixa eles viverem em paz, né? Pelo menos eles estão tentando. E você que nem tenta. Foi isso que Paulo fez? Paulo fala no verso 11. É necessário que eles sejam silenciados. Uma das responsabilidades da igreja, dos cristãos, principalmente da liderança da igreja, seja pastores, presbíteros, líderes de alguns ministérios, líderes de grupos pequenos, é estarem atentos ao falso ensino. Uma das responsabilidades da igreja é não deixar com que esse falso ensino penetre no meio da igreja. E por que isso? O apóstolo Paulo ele já fala no verso 11. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. O falso ensino, ele traz famílias à ruínas. E é essa a preocupação que o apóstolo Paulo tem aqui. Não é uma coisa pessoal. O apóstolo Paulo ele não fala isso porque ele pensa diferente de mim e eu quero manter a minha. Não é simplesmente uma ideologia. Não é porque ele está atingindo Paulo de alguma forma, eu me senti ofendido, então vamos fazer com que eles fiquem tudo quieto. Fiquei magoado. Não é nenhuma justiça própria. O apóstolo Paulo fala claramente. Ele está preocupado porque a distorção do evangelho tem levado famílias à ruína. Paulo demonstra que eles devem ser silenciados porque ele está preocupado com as pessoas daquele local. Eles precisam ser silenciados porque há vida de pessoas em jogo. Há um dito muito famoso, que foi escrito por um escritor francês, que fala assim, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E é a realidade. Quando nós vimos pessoas que estão usando da palavra de Deus e não alertamos sobre isso, nós deixamos que pessoas vivam aquilo ali tranquilamente e o resultado é a ruína. O resultado é a destruição. O que o falso evangelho causa é a destruição. Acho que todos nós já vimos alguma história de pessoas que foram magoadas, de famílias que às vezes foram destruídas por conta de uma má conduta dentro da religião, por conta de um falso evangelho. Paulo conclui esse verso dizendo que eles ensinam coisas que não devem, e tudo por ganância. Além de ensinarem o que não deve, eles ainda fazem isso com a motivação errada. Mas veja bem que, olhando para Paulo, pelos seus escritos, a gente percebe que não é o fator principal aqui a motivação dessas pessoas. Ele cita isso e é uma preocupação, mas a preocupação maior de Paulo, provavelmente aqui, é mais com o falso ensino do que com a motivação daquele que está fazendo isso. Filipenses 1, se vocês puderem abrir e acompanhar junto comigo, voltar um pouquinho aí. Filipenses 1,
a partir do verso 15. Diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Paulo, nesse momento, estava preso. Ele está falando sobre esses dois tipos de pessoas, que pregam a Cristo, um por amor e outro apenas por inveja, mesmo que sentiam dele. Aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Então, alguns faziam isso, pregavam, para tentar causar alguma inveja a Paulo, porque ele estava preso e eles estão soltos ali, continuando pregando. E Paulo responde assim, no verso 18, mas o que é que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então você vê aqui pessoas pregando com ambições egoístas, pregando a Cristo. E Paulo olha e fala, o que é que importa? Cristo está sendo pregado, eu continuo alegre porque Cristo está sendo pregado por aí. Se a gente parar para analisar, a gente vê aqui que ambas as pessoas, desse texto aqui em Creta, e aqui também onde Paulo está mencionando, ambos estavam pregando por motivações egoístas. Uma, Paulo reagiu de forma que ele fala, o que é que importa? Está pregando a Cristo? Tranquilo, Cristo está sendo pregado. A outra, ele fala bem assim, é preciso que eles sejam silenciados. Às vezes você olha e fala bem assim, Paulo é injusto, né? 2 pesos, 2 medidas. Com os dois ali estão tratando de forma diferente. O que Paulo está dizendo aqui é que muitos pregaram para atingir a ele ou por alguma outra motivação errada. Mas o que importa? Cristo está sendo pregado. A motivação de cada um deles, quem vai tratar é Deus, com cada um pessoalmente. Não tem como nós, humanos, saber qual é a motivação de uma pessoa que tem pregado o Evangelho. Não tem como a gente sondar o coração da pessoa e descobrir qual é a sua motivação. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se ele estar pregando o Evangelho fielmente, pessoas vão ser salvas. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E se ele está sendo pregado, isso dará resultado. A palavra de Deus não volta vazia. Logo, ele não se importa em calar aquelas pessoas que estão pregando com motivação errada, porque eles estão pregando a Cristo. Então, eles dizem que deixa de pregar. Cristo está sendo pregado. E por que ele toma essa postura de silenciar as outras pessoas? Porque aquelas outras pessoas, elas estavam pregando o falso evangelho. E o falso evangelho, ele é perigoso, porque ele destrói famílias, ele destrói pessoas. Por isso eles precisam ser silenciados. Porque a pessoa que prega o evangelho correto, com motivações erradas, ela vai prestar conta de si para Deus. E isso é algo que vai causar dano nela, isso é fato. Porém, as suas palavras, se elas são fiéis ao evangelho, nas outras pessoas elas vão fazer efeito. Porque Deus usa a cada um de nós, apesar de nós, não porque nós merecemos ou porque nós somos bons. Agora, do outro modo, uma pessoa que prega o falso evangelho, ainda que às vezes com boas intenções, ainda que às vezes com a motivação correta, ela acaba arruinando famílias inteiras. Porque é consequência do falso evangelho. É isso que o evangelho causa, ainda que tenha boa intenção. Existe uma frase muito famosa, que a gente fala, de boas intenções, o inferno está cheio. E é a realidade. Eu não fui lá não, mas é a realidade. Entendeu? De boas intenções, porque boas intenções, elas nem sempre é suficiente para que a gente faça o bem. Quantas vezes nós mesmos já fazemos alguma coisa bem intencionada e no final você fala, fiz besteira. Sem querer, nem queria fazer isso e fiz. Minha intenção não foi nem chegar ali, mas cheguei. Nem pensei, nem passou perto. Nem sempre nossas boas intenções vai fazer com que nós consigamos aquilo que queremos. E aqui da mesma forma, o evangelho, o falso evangelho, a distorção do evangelho, ele causa a destruição, independente se você tiver boa intenção ou não. E nós chegamos no verso 12,
que diz assim: um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Creta era conhecida no mundo antigo muito pela sua decadência moral. Um historiador antigo chamado Políbio escreveu assim: era praticamente impossível encontrar conduta pessoal mais traiçoeira ou política pública mais injusta do que em Creta. Cícero também afirmou: os princípios morais são tão divergentes que os cretenses consideram honrosa a vida extorsão. Então eles tinham essa fama mesmo de ser um povo com a moral bem desqualificada. Já foi dito aqui nos sermões anteriores, né, o quanto que a palavra cretense às vezes já era sinônimo de mentiroso. Eles usavam isso já insinuando quem era mentiroso. Então, Paulo diz aqui o seguinte: ele começa a utilizar para falar dos cretenses, ele, em vez de já ir alfinetando o problema do cretense, de forma muito sábia aqui, ele não faz isso diretamente. Ele usa um próprio profeta dos cretenses. Então ele fala: ó, já tem um profeta seu aqui, alguém de vocês mesmo que fala, ó, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Essa frase ela era atribuída a Epimênides, era um filósofo cretense, a quem alguns pagãos consideravam até um profeta. E ele cita um próprio cretense para falar com ele, mas você vê que ele não faz isso e fica tipo assim: olha, eu estou citando aqui, olha o que estão dizendo de vocês aqui. Mas quem disse foi ele, eu não tenho nada a ver com isso. Não, Paulo no verso 13, ele começa falando bem assim: e é verdade. Ele falou isso e é verdade. Tal testemunho é verdadeiro. É evidente que Paulo fala isso de maneiras gerais. Não quer dizer ali que todo mundo que vivia em Creta, não tinha um ali que salvava. Não se tratava de cada indivíduo que vivia ali. Provavelmente haviam pessoas na igreja que levavam uma vida sadia, uma vida decente. E Paulo fala que agora ele começa a falar que parece que ele tem dois grupos de pessoas aqui diferentes, porque na primeira vez ele fala assim: ó, é necessário que essas pessoas sejam silenciadas. E agora ele continua dizendo assim: ó, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Aqui existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa, os falsos mestres que estavam ali disseminando esse falso evangelho, mas havia também pessoas na igreja ali que elas acreditaram no que ouviram e acabam influenciando umas às outras. Isso é muito comum. Então, quando nós temos na igreja, em qualquer ambiente, na verdade, seja numa família, uma pessoa que ela creu em algo que ela ouviu, ela começa ali dentro de casa mesmo a conversar uns com os outros, a falar uns com os outros, e começa a disseminar isso aí. E ele fala, então, portanto, repreenda-os severamente. O falso ensino, ele é perigoso e existe uma resposta clara aqui que Paulo dá a Tito. Repreenda-os. Precisamos entender que a repreensão, ela é necessária. Às vezes nós vemos a repreensão como algo tão ruim, né, no sentido de, tipo assim, para que isso existe? O bom é que isso nem tenha. Passa longe esse negócio de repreensão. Mas a repreensão, ela é necessária. Se nós olharmos o contexto bíblico, a Bíblia fala que Jesus, ele repreende quem ele ama. Ele corrige aquele que ama. Ao fato de estarmos sendo repreendidos, exortados, isso significa que há um amor por nós, porque ele quer que nós venhamos viver uma vida direita, uma vida certa. Existem benefícios em viver uma vida correta nos caminhos do Senhor, e é isso que ele quer para o seu povo. Existem malefícios para quem vive uma vida mentirosa, uma vida de falso ensino, uma vida que distorce o Evangelho, e é disso que ele quer nos livrar. A repreensão é necessária, precisamos enxergar a repreensão como uma graça de Deus, nos chamando a viver segundo a sua vontade. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus, quando foi aplicar o seu juízo, ele fez com que o povo deixasse o povo a viver os seus próprios desejos. E voltando para aquela história que eu falei no início, a gente vê que aparenta mais ser juízo de Deus, às vezes tudo dando certo, não tem nada de ruim acontecendo, não tem problema nenhum, está tudo tranquilo, estou vivendo no melhor momento. Nem sempre isso é sinal de bênção. Isso na própria palavra, ela fala que isso pode ser o juízo de Deus. É ver você feliz, caminhando para o abismo e não fazer nada. Isso não é sinal de amor.
Sinal de amor é quando você vê uma pessoa andando no caminho errado e tu fala, oh, não é por aí não, vem cá, tem um caminho melhor. Isso é demonstrar o amor. Precisamos entender que a repreensão, ela faz parte do amor de Deus. E ela tem duas coisas, é tanto um julgamento sobre os acusadores, para frear o problema, porque se existe um problema, estava ali disseminando no meio da igreja esse falso ensino, onde as pessoas, elas não bastaria crer no Evangelho, elas precisavam viver uma série de rituais para serem salvos, e a forma de mostrar que isso está acontecendo e de que é um erro, é o modo de isso parar, frear, isso não pode continuar, acordem. E da mesma forma, ela também, a repreensão, ela tem um outro objetivo, que é trazer aquelas pessoas que estão crendo no falso ensino ao arrependimento, à luz da palavra de Deus, para que elas se arrependam e experimentem a graça de Deus. O propósito da repreensão, ela é de exortação, ela não é para excluir alguém, a gente às vezes tem essa ideia, está sendo repreendido, tem que excluir, tem que... Não, o propósito não é esse. O propósito da repreensão é trazer aquela pessoa de volta para o caminho, é que ela entenda o arrependimento, é que ela verdadeiramente se arrependa e viva nos caminhos do Senhor. Como diz no final do versículo, repreenda-os. Para quê? Para que eles sejam sadios na fé. Para que eles vivam uma fé pura. A fé, ela deve ser pura, ela não pode ser comprometida pelo falso evangelho, pelo falso ensino, por tentativas de forjar o nosso próprio sucesso espiritual. Às vezes causamos isso. A grande realidade que Paulo está tentando aqueles irmãos é que somente Jesus Cristo pode nos reconciliar com Deus. Nenhum adereço pode ser acrescentado a isso. Jesus Cristo não precisa de utensílios para que vidas sejam alcançadas por sua graça. Ele mesmo deu a sua própria vida. Ele mesmo derramou o seu próprio sangue e comprou a vida de cada um dos seus. Não temos nada a oferecer a Cristo, nada que contribua para a nossa salvação. Muito pelo contrário, se nós formos fiéis a nós mesmos e levarmos em consideração que a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, nós vamos ver que nossos atos, eles mais nos levam à morte do que à salvação. Se o salário do pecado é a morte, o que merecemos? Se pegarmos a nossa lista de pecado diário aí, o que de final de contas nós merecemos? Por nosso modo de viver, por nossa moralidade e conduta, nós somos condenados ao inferno. Essa é a grande realidade. Somente Cristo viveu uma vida perfeita. A lei exige perfeição. E somente Cristo viveu uma vida perfeita. E Ele se sacrificou em nosso lugar. Pagando o meu pecado, pagando o seu pecado. Se ofertou por nós. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, escrevendo a visão que foi dada por Deus, ele disse assim: então vi na mão direita daqueles que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito, de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. João lhe fala aqui que não encontrou ninguém, um homem sequer que fosse digno de fazer isso. Continuando, ele diz: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Quem está ouvindo essa parte deve estar tipo assim: ih, buguei. Pode ficar tranquilo, tem uma boa notícia para você no final do culto, só esperar até o finalzinho aí. A partir do verso 7 ele continua dizendo: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto
e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Só havia um que era digno. Só havia um. E esse foi Jesus Cristo. As nossas obras de nada acrescentam em nossa salvação. As nossas obras, elas não podem contribuir em nada para que sejamos aceitos por Deus. Às vezes nós olhamos para nossas obras e nos orgulhamos delas, falamos, caramba, como eu fui bom nisso aqui. Nossa, como eu estou sendo bom nisso aqui. A palavra de Deus, quando olha para nossas boas obras, ela fala bem assim, está vendo as suas melhores obras? Diante de Deus, elas são trapos de imundícia. Nome bonito, né? Para aquilo que a gente às vezes se orgulha tanto. Ele fala, diante de Deus, sabe o que isso é? Trapo de imundícia. Porque até nossas melhores obras, muitas vezes é manchada pelo nosso próprio coração pecaminoso. É aquela oferta que a gente dá, mas quer ser reconhecido porque deu. É aquela ajuda que a gente faz, mas para ser reconhecido que é bom. Os nossos maiores desejos, os nossos melhores desejos, às vezes são corrompidos, na verdade são apenas buscas de nós mesmos sermos supridos. E essa é a dificuldade que a gente tem de viver o Evangelho. Porque até as nossas boas intenções são manchadas pelo pecado. Por isso, diante de Deus, são trapos de imundícia. Ele nos alcançou pela sua graça, pelo seu favor, de nada merecíamos. Uma ilustração que sempre lembro quando olho para esse texto aqui de Apocalipse, que sempre me vem à cabeça, eu fico pensando como seria a entrada assim na Nova Jerusalém. E para mim, tem um portão gigantesco, que a gente é pequenininho assim, porque no livro que eu lia era assim, então para mim é assim. Um portão gigantesco, que eu fico pensando assim, que ele vai se abrir, e a gente vai entrar feliz da vida, vai entrar um por um, na minha mente entra um por um. A Bíblia não fala disso não, mas na minha mente é. Aí a gente vai entrar feliz da vida, assim, naquele portão, e vai ter aquela gritaria assim, ó, uhul, chega mais um, uhul, e o povo vai começar a bater palma, olhando, e quando você olhar para o povo, sabe como é que eles vão estar? Olhando para o outro lado, para o Cordeiro de Deus, que está sentado no trono, aplaudindo a Ele, glorificando a Ele, porque Ele é digno de receber, porque nós não fizemos nada. Nós não temos nada para acrescentar na nossa salvação. Nós não precisamos de mestre ou pessoas que nos ajudem a construir escada para sermos salvos. Precisamos de pessoas que anunciem um caminho que Jesus já abriu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Nós não podemos fazer nada para acrescentar nisso. Ele mesmo comprou para si o seu próprio povo, dando a sua própria vida, se entregando em nosso lugar. Chegamos ao verso 14, e ele fala, não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homem que rejeitam a verdade. Parem de ficar dando atenção para isso, é o que Paulo está dizendo. Essas tentativas que eles estão fazendo mais reduzem a graça de Deus do que ajudam em alguma coisa. Mais te tornam meritocráticos do que pessoas que compreenderam a graça de Deus. No verso 15 ele continua dizendo, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Esse versículo aqui está na lista dos versículos mais mal interpretados aí biblicamente. Normalmente usam esse versículo aí, todas as coisas são puras para os puros, para justificar algum tipo de pecado na vida. Então é aquela ideia, não tem nada a ver isso aqui. Você questiona algo que está sendo feito, fala, mas não tem nada a ver. O pecado está no olho de quem vê. Isso é muito usado nos dias de hoje. Se você enxerga o pecado, é porque o seu coração está cheio de pecado. Isso aqui não tem nada a ver. Em primeiro lugar, Paulo ele está refutando aqui o falso ensino daquelas pessoas que ele chamava de circuncisos ali, os da circuncisão. Ele está refutando esse falso ensino. Por quê? Existia no meio deles ali uma série de regras e rituais, e um deles tinham regras ali alimentares. Por exemplo, não podia você comer sem antes lavar as mãos. Algumas pessoas vão falar bem assim, não pode, né? Até hoje, o certo é se lavar a mão. Ainda bem que não tem criança aqui, né? Senão a criança depois vai chegar para a mãe e falar, mãe, não precisa lavar a mão. Ela falou hoje lá.
Mas não podia fazer isso. Mas por que não podia? O porquê que é importante, né? A gente fala para não fazer isso de uma forma higiênica, né? Que a gente lava as mãos antes de comer. Mas o deles não era uma forma higiênica somente, não. Os judeus tinham uma série de ritos, e eles, como eles eram um povo de Deus, era uma coisa geográfica ali, já viviam num contexto onde já tinha alguns gentios, algumas pessoas pagãs que viviam em seu próprio meio. Por exemplo, Roma já tinha tomado aquilo ali, tinha romanos ali no meio deles e tudo mais. E eles eram tão religiosos a ponto de, tipo assim, trazendo para o dia de hoje, você está lá no mercado e você tocou ali no produto, você comprou algo legal, quando chegava em casa eles lavavam as mãos, por quê? Pode ser que algum pagão tocou naquilo ali e pode me contaminar. Então não era uma coisa na questão de lavar as mãos por, poxa, isso aqui tá sujo, aqui a mão tem que comer bonitinho, não era higiene não, era uma questão religiosa mesmo, de ser contaminado. Vai que você tocou em alguma coisa que um pagão tocou, e aí você vai botar a mão na comida, vai comer essa comida e vai se contaminar. Essa era a ideia que eles tinham, era isso aqui que Paulo ele estava refutando. O argumento de Paulo aqui é o seguinte: esses falsos mestres têm em mente, aqui na verdade eles têm a mente contaminada. Eles têm que entender que quando eles olham para esse alimento, eles veem pecado nisso aqui, mas é porque a mente dele é pecaminosa. Porque o pecado já corrompeu a visão deles, então eles veem pecado em tudo. Mas o que tem a mente e a consciência pura, sabe que todos os alimentos são puros. Não são os alimentos que contaminam o homem. Não é isso. São os homens que contaminam o alimento. E é isso que Paulo está querendo trazer a ideia. Em Mateus 15 isso acontece também. Jesus está conversando com os seus discípulos, ele fala do mesmo tema. Ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E quando ele disse isso, os discípulos já olharam para ele e falaram: olha, mestre, você sabe que você vai se comprometer falando isso aí. Entendeu? Se você falar isso aí e os fariseus ouvirem o que você está falando, eles vão se escandalizar. Jesus fala, olha, ele responde muito tranquilo, né? Na nossa mente, Jesus ia falar o quê? Né, melhor ficar quietinho, né? Vão ferir os fariseus, né? Vão machucar ele, isso que eu estou falando aqui, é melhor deixar isso quieto mesmo, vamos tratar isso em outro momento. O que é que Jesus fala? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada, está tranquilo. Fala, aquele pessoal que está ouvindo e está se escandalizando por conta do que eu estou falando, é planta que meu pai nem plantou, ele vai arrancar. E Pedro toma a palavra e fala assim para ele: então explica para a gente essa palavra aí, essa parábola aí, explica para a gente. Aí Jesus fala para ele: mas você não entendeu? Acabei de falar. Ainda não compreende? Tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Jesus explicando biologia básica aqui, né? A gente aprende cedinho. Mas ele fala: mas o que sai da boca procede de coração, e isso contamina o homem. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre leis alimentares judaicas. Lembrando que Paulo estava aqui entre os da circuncisão, alertando aquele povo sobre o ensino que eles estavam falando. Esse princípio ele não se aplica ao que a gente sabe que é mal. Tem coisas que nós sabemos que é mal em sua essência. Não tem explicação de eu ter que falar, não, mas é porque eu consigo ver, porque meu olho é puro. Para você que tudo é impuro, então você não pode ver. O cristão que se entrega a práticas pecaminosas e usa desses versículos para isso, para respaldar isso, já mostra, na verdade, que ele está se enquadrando mais no final do que o verso 15 diz. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Essa mente corrompida, essa consciência corrompida, não é a ideia de eu conseguir pegar qualquer coisa e ver que eu não me contamino. A ideia aqui é que existem coisas que elas por si só nos contaminam, mas eu sou indiferente em relação a ela. Eu uso disso tranquilamente e para mim não faz mal algum. Na verdade, já estamos com a mente corrompida, se assim pensando. Paulo aplica essa declaração exclusivamente aqui na parte de alimentos, na parte de rituais judaicos. E nós devemos ter cuidado para não generalizar isso. No último verso, 16,
caminhando para a conclusão. Este versículo 16 aqui, ele resume, na verdade, toda a situação. Diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Suas obras negam a Cristo. É isso que Paulo fala. Eles não precisam nem falar muito. É só você olhar para eles que você vê que as suas obras negam a Cristo. Nós falamos aqui que as nossas obras não acrescentam em nada para a nossa salvação. E é verdade. Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Apesar da vida que vivemos, não por causa da vida que vivemos. Elas não acrescentam nada, mas elas também não devem ser excluídas da vida do cristão. Porque um cristão verdadeiro, ele pratica boas obras. Alguém que foi salvo verdadeiramente, produz boas obras. A palavra afirma que quem está em Cristo é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, não vive mais você. Agora, Cristo vive em você. É a declaração que Paulo fala: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Logo, se Cristo vive em mim, não tem como viver uma vida que se resulta em mais obras. Se Cristo vive em mim, Ele produz em mim uma forma de vida que pratica boas obras. Nós exalamos quem Cristo é. Nós mostramos aos outros quem Cristo é. A ideia é que agora as pessoas não nos vejam mais, mas vejam Cristo em nós. E para que eles vejam Cristo em nós, é necessário que nós demonstremos isso nos nossos atos, que nós venhamos produzir boas obras. As boas obras, elas não são desassociadas da vida do cristão, porque elas não são salvas por ela. Mas, pelo contrário, as boas obras, elas identificam quem são os verdadeiros cristãos. Porque os verdadeiros cristãos produzem boas obras. É somente a ordem aqui que precisa estar ajustada. Nós não somos salvos por causa das obras. Nós somos salvos. Mas essa salvação, ela se resulta em boas obras. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos. Às vezes a pergunta que a gente faz, a gente vive tanto nesse sistema meio parecido com esse sistema judaico, de que nós precisamos produzir para sermos aceitos por Deus, precisamos ter uma performance melhorada para sermos aceitos por Deus, mas a pergunta é: se a minha performance ela não é melhorada, isso não tem que ser um incentivo para que eu continue melhorando para ser aceito por Deus. A pergunta que deve ser feita é: se a minha performance, se a minha conduta dia após dia, ela não é moldada à imagem de Cristo, será que Ele vive em mim? Porque às vezes nós vivemos tanto presos a esse sistema e ainda não experimentamos a graça de Deus de termos Cristo em nós. E estamos vivendo uma série de tentativas de sermos aceitos por Deus. Mas a realidade que o Evangelho nos propõe é entender que Cristo vive em nós. As boas obras será uma experiência que nós vamos viver e vai ser maravilhoso usufruir de tudo isso, porque Cristo está em nós. Queria chamar a banda aqui na frente. Hoje ainda falsos mestres atacam a igreja. A gente vê que muita coisa não mudou. Ainda continuam atacando a igreja. E às vezes pessoas de dentro da igreja continuam atacando a igreja. Uma coisa é a pessoa ela se agarrar a uma doutrina falsa por uma ignorância, por não conhecer o verdadeiro evangelho. Outra coisa bem diferente é pessoas que fazem isso, usando disso para a sua autopromoção e enganam outras pessoas e levam elas a caminhar no mesmo jeito. Nós devemos ter compaixão das pessoas que seguem essas coisas por ignorância. Olhar para elas e ensiná-las, ter paciência, calma, explicar a verdade, gastar tempo, dedicar tempo, com amor. Mas nós devemos também repreender e rejeitar os que deliberadamente ensinam as falsas doutrinas. E para isso nós precisamos conhecer a verdade. Como é que nós nos defendemos do falso ensino? Conhecendo a verdade. Se você conhece a verdade, você automaticamente vai saber quando a mentira chegar.
Por isso precisamos continuar firmemente, e é assim que ele fala no verso 9, antes de começar o que nós falamos hoje. Precisamos continuar firmes na verdade, porque só assim vamos permanecer no caminho certo até o final. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos viver na verdade. Precisamos nos dedicar a conhecer a palavra de Deus, para não cairmos no falso ensino que está ao nosso redor. Nós não fazemos isso para nos tornarmos meramente intelectualmente melhores que os outros, para saber responder todas as perguntas teológicas que assim vier. A ideia disso é aprender a palavra de Deus para que a gente venha viver agradando ao Senhor, segundo a sua vontade, para a honra e glória do seu próprio nome. Nós viemos caminhar assim, nós vamos cantar uma música que vai falar sobre isso, caminhar de graça em graça. E essa é a beleza de caminhar em graça em graça. Não entender que nossa performance que vai mudar o nosso status. Vai ter dias que a gente vai estar lá em cima, vai ter dias que a gente vai estar lá embaixo. Essa é a vida da humanidade. A gente vive oscilando o tempo todo. E, infelizmente, queríamos sempre estar lá em cima, bem. Nunca falhar. Mas a grande realidade que nós podemos olhar para o nosso coração é que nós somos falhos. Mas nós caminhamos de graça em graça, compreendendo que Cristo já nos comprou com o seu sangue, e isso é suficiente para que nós venhamos caminhar para a glória e honra do seu próprio nome. Amém.